Senhoras e senhores, boa noite. É com grande honra que o Instituto Federal do Paraná recebe a todos os presentes para a cerimônia de encerramento do primeiro Congresso Internacional de Sustentabilidade, Educação e Tecnologia, com o tema Ciência, Sociedade, Meio Ambiente e Educação Profissional. Meu nome é Guilherme, sou membro da comissão organizadora deste evento e estarei conduzindo as atividades da cerimônia de encerramento. Deixo aqui meu agradecimento pela oportunidade. Aos que nos assistem, hoje nós teremos apresentações culturais, tanto no início quanto após a palestra do professor Daniel. Então, nós pedimos que permaneçam acompanhando a programação até o final. Neste momento, passamos a palavra para a representante da comissão organizadora do primeiro Congresso Internacional de Sustentabilidade, Educação e Tecnologia, a doutora Norma Barbado. Boa noite a todos. Com muita alegria, né, que nós estamos aqui na noite de encerramento do primeiro CISET. Foram dias muito intensos, né? Esses 2 dias foram muito intensos, com a comissão organizadora composta por 3 programas de pós-graduação, 3 mestrados, o PSU aqui de Umuarama, em parceria com a UEM, né, IFPR UEM, o Prof. EPT de Curitiba, o PPG-CTS, que é do campus Paranaguá. Então, com muita alegria, tivemos aí nesses 2 dias 951 inscritos de diversos locais aí, né, do Brasil e também de outros países. Tivemos 92 artigos submetidos, né, que vai compor aí uma edição especial da revista Mundi. Tivemos 35 palestras, né, essa é a última, 35ª desses 2 dias, com 40 palestrantes e participação aí de 4 países, né? O Brasil, Uruguai, Chile e Portugal. Então, nós estamos muito felizes, né? Um agradecimento especial a toda a comissão organizadora que foi guerreira aí nesses 2 dias. E hoje vamos ter a honra aí de ter a fala, né, do professor Daniel, que é brasileiro, né? Estudamos juntos aí no doutorado, mas está no Chile. Então, vamos fechar aí, vamos encerrar o evento hoje com chave de ouro, né? Participem até o final, né? Depois teremos a lista de frequência que vai ser liberada lá no canal do YouTube, né? Por onde vocês estão nos assistindo, e também acompanhem as apresentações culturais. Tenham todos uma boa noite, um bom final de evento. Convidamos agora os presentes a prestigiarem uma apresentação cultural. Ros Messias é professora, escritora, poeta e mestranda do Prof. EPT, do IFPR do campus de Curitiba. Neste momento, ela irá apresentar um poema de sua autoria intitulado Dançarina. Com vocês, Ros Messias. Hoje eu trago um poema para o nosso momento cultural. Dançarina, por Ros Messias. O corpo desliza pelo ar, ela parece voar. Os cabelos se movimentam, a música ecoa pelo lugar. Os braços fazem gestos suaves, as mãos atraem o olhar. O quadril circula por linhas invisíveis, a dançarina sorri. Lembra de danças longínquas, de amores que ficaram lá atrás. E mexendo o corpo, mexe com o tempo. Não há arrependimento ou lamento, só ela e a música, unidas. Em um mundo à parte, bela dançarina, desliza por labirintos inexistentes, pernas que se esticam e quadris que balançam, no ritmo exato em que os pés sobrevoam o chão. A dançarina de olhos fechados, coreografia decorada, baila pela vida, projetando-se para o futuro, mudando a ordem do tempo, de quem acompanha com o olhar. Acho que nós tivemos um pequeno probleminha ali com a apresentação da professora Ros, mas nós vamos dar seguimento e acredito que no final nós podemos voltar ali com ela. A palestra magna de hoje, convidamos agora o professor Dr. Daniel Suantes,
para apresentar a palestra magna intitulada Visão Geral do Uso de Agrotóxicos no Brasil, uma abordagem multidisciplinar. Atualmente, o Dr. Daniel é professor da área de proteção de plantas e saúde da PUC do Chile, Departamento de Ciências Vegetais, 2019 até o presente momento, ocupando o cargo interdisciplinar compartilhado em Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, a FAIP, Faculdade de Medicina e Faculdade de Química. Pertence aos colegiados da Faculdade de Química e de Agronomia, ministrando disciplinas e orientando em cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Participa como professor membro dos seguintes programas de pós-graduação: doutorado em Agronomia, Ciências da Agricultura, doutorado em Química, mestrado em Agronomia, Fisiologia e Produção Vegetal. É professor pesquisador associado e vice-líder do Grupo de Estudos de Solo e Meio Ambiente, o GESOMA, da UniOeste, onde ocupa 2016 até o presente momento. E antes de começar a palestra propriamente dita, eu peço para todos aqueles que estão nos assistindo, eu peço que enviem os questionamentos lá no YouTube, por gentileza, que ao final ali da explanação, nós vamos repassar aí os questionamentos ao professor. Tudo bem? Então, com a palavra, nosso ilustre representante, palestrante, o professor Daniel, envie, por favor, tem a palavra. Muito obrigado por toda a apresentação. Agradeço imensamente aí também a professora Norma pelo convite. É um grande prazer poder reencontrá-la, aí ainda que na modalidade online, poder contribuir aí ao evento que já começa grande, já começa internacional. Tive já a oportunidade de estar aí no IFPR de Umuarama presencialmente há alguns anos atrás, antes de vir para o Chile, em definitivo, né? Apesar de quase chileno, serei e sou sempre brasileiro, né? E mais do que isso, paranaense, né? Então, a gente sempre tem aí uma visão brasileira das coisas, da agricultura, da economia. Então, por isso, o tema da palestra, né? Então, também gostaria de comentar, fazendo uma consideração inicial, a natureza do cargo que eu ocupo aqui é basicamente o tema da palestra, não efetivamente Brasil, a nível de Chile, a nível de América Latina e a nível de mundo, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Trabalho com proteção de plantas desde muito tempo, né? Mas o tema transversal que eu trabalho aqui, ele foge ao alcance único da agronomia. Então, por isso da interação com profissionais multidisciplinares, aí, profissionais químicos, médicos, enfermeiros e toda a natureza aí de pessoas que trabalham nessa grande área, nesse temaço que são os pesticidas, né? E a interação com seres humanos, com a saúde humana, com o meio ambiente, né? Enfim, vamos lá então, né? Então, o que nós vamos conversar hoje, pessoal, deixa eu até colocar aqui um horário para mim não me estender, porque é um tema que eu gosto muito, né? Tenho uma certa facilidade de falar sobre isso daí. Então, eu posso ficar até amanhã falando, mas eu duvido que alguém queira ficar até amanhã me escutando, né? Então, o tema de hoje é uma visão geral do uso dos agrotóxicos no Brasil. É um tema bastante polêmico, né? Então, e é um tema bastante complexo. Então, nós vamos esmiuçar, vamos tentar ir do simples para o complexo, né? Tentar entender o que acontece a nível de Brasil, a nível de mundo, né? Com esse tema tão polêmico, com esse tema tão importante que é os agrotóxicos ou os pesticidas, né? E vamos fazer isso a partir de uma abordagem multidisciplinar. Apesar de agrônomo, eu trabalho muito com gente de todas as áreas, então acho que eu já posso me considerar um híbrido, digamos assim, né? Vamos lá. Então, o que nós vamos comentar hoje? O histórico do uso dos agrotóxicos, a classificação dessas substâncias também, né? Quero comentar um pouco sobre um panorama do uso dessas substâncias, tanto no Brasil como no mundo. Problemas de saúde decorrentes da exposição a agrotóxicos, tá? Casos de contaminação ambiental e suas implicações, quais são as populações mais expostas a esses problemas, né? E algumas perspectivas futuras que, ao meu ver, são importantes. Como podemos evitar ou, quem sabe, remediar casos de contaminação e intoxicação por pesticidas, né?
comecemos do princípio, né? 8.000 anos atrás, né? Então, eu sei que é um tema, pesticidas ou agrotóxicos constituem-se um tema aí de bastante relevância, são bastante polêmicos, mas não é nada novo, né? Claro que existe um certo grau de novidade do tipo das substâncias que são usadas na agricultura hoje, mas o ser humano vem usando substâncias da natureza desde muito tempo, né, desde o início da agricultura, né, com o intuito de controlar as pragas que afligem os cultivos, né, desde o momento que o ser humano começou a cultivar espécies vegetais para o seu sustento, né, ou seja, no momento que a humanidade ela passa a ser sedentária, né, fixar num determinado local e cultivar essa área, começamos a ter problemas com pragas, né? Isso por quê? Porque nós, inevitavelmente, concentramos uma quantidade de plantas, de indivíduos, né, numa mesma área, numa área delimitada. Então, isso a natureza, ela entende como mais alimento, né? Então, os insetos que vão ali habitar entendem simplesmente que é uma oferta maior de alimento, né? Então, aí temos que controlar essas pragas, né? Então, os primeiros registros remontam a 8.000 anos antes de Cristo, temos o início da agricultura. Em 2.500 antes de Cristo, os primeiros relatos aí de uso de substâncias para controle de pragas são aí a partir dos sumérios. Deixa eu colocar um laser aqui, eu acho que pode ser interessante, né? Os sumérios usando enxofre como acaricida e inseticida, né? Depois, aí, em 1.200 a.C., a China, né? A China também, junto com a Mesopotâmia, é uma civilização milenar, né? Temos aí o uso de giz e cinzas de madeira para o controle de insetos. E eles também já usavam extratos de planta para controlar pragas de grãos armazenados e também usavam sulfeto de arsênico para controlar piolhos em humanos, né? Substâncias hoje conhecidamente tóxicas, né? Bastante tóxicas, inclusive aos seres humanos. 1.000 anos antes de Cristo, né, na Ilíada de Homero, ele já se refere ao uso de compostos de enxofre para controlar pragas, né? O tempo vai passando, vamos pulando de séculos em séculos, né? 320, 325 a.C., chineses usando formigas em pomares de frutas para controlar lagartas, né? 100 anos antes de Cristo, os romanos aplicam hélebro para controlar ratos, camundongos e insetos. É uma planta que produz substâncias bastante tóxicas, um conjunto de substâncias bastante tóxicas, né? 70 depois de Cristo, enxofre é usado como inseticida, arsênico e azeite de oliva também, um tratamento de leguminosas. 900 depois de Cristo, os chineses usam arsênico para controlar insetos de jardim. E aí damos um salto, né? Vamos dar um salto bastante grande, de 1.600 a 1.700 depois de Cristo, temos a introdução de produtos botânicos, como o piretro, que ele é obtido através do crisântemo, né? E a rotenona, né, também um biopesticida, o deres e infusão de folhas de tabaco. Então aqui eu estou descrevendo para vocês aí várias plantas, extrato dessas plantas, ou na sua constituição, essas plantas produzem substâncias tóxicas, né, para animais maiores ou menores, né, ou insetos inclusive, né. No caso da nicotina, eu vou destacar e vou usar como exemplo, porque mais para frente, aí, alguns 2, 3 séculos depois, né, os químicos vão vão estudar a nicotina, vão estudar o piretro, né, vão estudar as substâncias produzidas pela natureza, né, estudar a sua estrutura, né, e criar moléculas sintéticas em laboratório se baseando nisso daqui, né, se baseando na sua estrutura. É isso que vai acontecer, ou seja, o ser humano copiando a natureza, né? É isso que aconteceu e é isso que ainda acontece, né? E aí, só para dar um spoiler já, né, a nicotina, que é um biopesticida, né, lá na frente, nos 1900, vão surgir os neonicotinoides, que são moléculas, uma família inteira de moléculas sintéticas que surgiram a partir dos estudos da molécula da nicotina. A partir do estudo do piretro, que é obtido também de uma planta, vão surgir os piretroides, e assim sucessivamente, com outras, não só com plantas, mas também com micro-organismos, tá? 1765, temos aí primeiro inseticida orgânico, como eu comentei, a nicotina, né? Aí também em 1800 já temos uso de petróleo, querosene e outros derivados aí, também como inseticidas.
Em 1860, temos o chamado verde Paris, né, que é arsenito de cobre, né, então tínhamos arsênio novamente e cobre, dois metais perigosos aí, né, usado para controlar o besouro do Colorado e lagartos e outros insetos. Em 1873 surge o DDT, mas como toda ciência básica, nesse momento se desenvolveu o DDT, mas não se sabia dos seus efeitos, do seu uso, para que servia. Né? Foi sintetizado em laboratório em 1873. Né? Em 1880, temos aí enxofre, usado na Califórnia contra o piolho de São José. Em 1882, arseniato de chumbo, né? Arsênio e chumbo, uma mistura bastante tóxica, né? Usado para controlar mariposa e insetos de solo. Né? Em 1900, aí já temos uso de enxofre, substâncias arsenicais, fluoretos, sabões, querosene, pesticidas botânicos como nicotina, retenona, piretro, sabadina, quásia, tudo isso sendo usado como pesticida, especialmente como inseticida. Né? Em 1939, veja, em 1873 se desenvolve a substância, em 1939 se descobre as propriedades inseticidas do DDT, está aqui a molécula do DDT. Né? E ele é usado pela primeira vez para controlar malária e tifo pelos aliados ocidentais durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Em 1940, as propriedades do BHC foram descobertas na França e Inglaterra. Então, a partir disso daqui, dessa data mais ou menos simbólica, 39, a gente tem o desenvolvimento bastante pronunciado da indústria química. Então, aí é a chamada Revolução Verde, né? E tanto é que as propagandas eram assim, né? O DDT é bom para mim, né? Isso se vendia como um remédio praticamente. Né? Não havia muita regulação, não haviam muitos estudos que mostravam os perigos dessas substâncias. Né? E por isso, né, que a gente observa hoje toda essas informações que nós obtemos aí através da mídia, né, do perigo dos agrotóxicos, né? Muito em função não só do DDT e de outras substâncias, mas também das substâncias altamente tóxicas que tínhamos aí no início, né? Inorgânicas, né? A base de chumbo, de arsênio, etc. Né? Em 1940 temos aí a síntese de organofosforados, né? Primeiro na Alemanha e dali para o mundo, né? E aí também compostos bastante perigosos, né? O chamado EPT, paration e o Sherdan, né? Que foram amplamente utilizados no mundo. Em 44 nós temos aí o desenvolvimento dos ácidos fenoxiacéticos, em especial o 2,4-D, o famoso 2,4-D. Né? Isso em 44, ele começa sendo usado como o primeiro herbicida seletivo, ou seja, ele era aplicado em alguns cultivos, né, em algumas plantas de interesse agronômico, e ele controlava apenas as plantas daninhas. Né? Vale ressaltar uma curiosidade aqui com relação ao 2,4-D, que durante não a Segunda Grande Guerra, né, que foi inventado aqui no final da Segunda Grande Guerra, mas na Guerra do Vietnã, uma mistura de 2,4-D com 2,5-T, se não me falha a memória, né, formava o chamado agente laranja, que era aplicado, segundo a foto aqui, nas densas florestas do Vietnã. Né. Os Estados Unidos não tinham habilidades muito boas de combate na selva, então para lutar contra o inimigo, eles tentaram derrubar todas as folhas da floresta. Né? Não só isso, mas também a ideia era atingir, com agente laranja, as plantações. Exército sem alimento, ele não sobrevive, ele não se sustenta. Né? Então, se aplicavam, o agente laranja se aplicava nas plantações. O problema é que as áreas a serem aplicadas eram imensas, simplesmente gigantes. O Vietnã é um país bastante grande, né? E na pressa de sintetizar esses compostos, né, pesticidas, não se usaram reativos puros. Em laboratório, vocês já devem conhecer, né, que quando você não usa reativos puros nas reações químicas, alguns produtos podem ser bastante perigosos. Né? Você não sabe o que você está obtendo de produto. No caso do agente laranja, existiam concentrações bastante grandes de uma dioxina. E as dioxinas são extremamente tóxicas, carcinogênicas, teratogênicas, né? Então, se você escrever no Google, né, há de se ter estômago para isso, mas agente laranja Vietnã e colocar em imagens, você vai ter uma ideia do que
são esses efeitos no médio e longo prazo nessas populações, né? Se aplicavam nos campos de arroz, com pesticida por si só já é perigoso, mas com dioxina ainda mais perigoso, né? E as pessoas que estavam ali trabalhando no campo eram completamente pulverizadas, né, com esses produtos perigosos, né? Então, em 1949, temos o Captan, o primeiro fungicida de carboximida, que foi introduzido nessa época, né? Em 1950, temos Carbaryl, Malathion. Uma curiosidade, o Malathion, que é bastante tóxico a mamíferos, foi introduzido nessa época como o organofosforado mais seguro, né? De novo, volto a frisar, nessa época realmente não existia método para avaliar, um método regulamentado, um método eficaz para avaliar ensaios de toxicidade, né? Apesar de que, a partir desse momento, começa a se observar efeitos ambientais, efeitos na saúde humana, né? Em 51, temos a introduzidos os primeiros inseticidas carbamato. Entre 49 e 70, desenvolvimento de uma série de piretroides sintéticos, aqui os sprays, né, que eu comentei com vocês antes, a partir dos estudos do crisântemo, né, das substâncias produzidas pelo crisântemo. E aí, nesse período aqui, a gente já começa a ver vários efeitos a nível de saúde humana e efeitos ambientais também. E aí culmina, em 1962, o livro chamado Silent Spring, a Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, né, que denuncia os efeitos tóxicos e a persistência ambiental do DDT, né? Seguindo a linha histórica, em 72 temos aí o uso do Bacillus thuringiensis, registrado como inseticida, é um bioinseticida, né? É um micro-organismo que ele é aplicado na agricultura, né? E ele gera toxinas, e essas toxinas acabam causando problemas aí em determinados tipos de inseto, apresenta uma seletividade bastante interessante. Mas veja que até a chamada tecnologia BT, que é amplamente utilizada no mundo pela engenharia genética, em vários cultivos, né, várias espécies vegetais, ela também não é tão nova, né, ela já é usada desde 72. A diferença é que o ser humano, na sua infinita criatividade e engenhosidade, ele, por ferramentas da engenharia genética, modificou plantas com os genes que eram desse micro-organismo. Então, em 76, temos o primeiro piretroide sintético, a letrina, introduzido... não em 76, em 49, e desde então, até 76, esta se tornou a segunda maior classe de inseticida em termos de uso, né? Então, pra você ter uma ideia, na parte de inseticidas, nós temos aí grande parte dos inseticidas atuando nos nervos e músculos do inseto, né? Alguns aí a nível de intestino, outros inibindo o crescimento e desenvolvimento do inseto, outros através da respiração celular, atuando aí nas mitocôndrias, por exemplo, né? E aí, de 76 em diante, eu teria que ter mais uns 7 ou 8 slides só para falar de moléculas e substâncias novas desenvolvidas. Então, se torna extremamente difícil, né? Então, nós temos aí desenvolvimentos recentes, especialmente no campo dos inseticidas, né? Reguladores de crescimento de insetos, inibidores da síntese de quitina. Os insetos, eles precisam a quitina faz parte do seu exoesqueleto, né? Imitadores de hormônios juvenis, agonistas de ecdisona, etc., feromônios, bacilos thuringiensis derivados, né? As chamadas avermectinas, e aí a gente vai ter até substâncias que se confundem, as famílias químicas, elas são amplas, né? Avermectinas, por exemplo, você vai ter, uma delas é a ivermectina, né? Que é remédio veterinário ou de uso humano para controle de vermes, de parasitas, né? E também aí os chamados desenvolvimento dos neonicotinoides, como comentei anteriormente, né? Só para a gente ter uma ideia da engenhosidade humana, aqui nós temos o quinopreno, que é um análogo hormônio juvenil, é um imitador do hormônio juvenil, e aqui eu coloquei várias substâncias caracterizadas como hormônio juvenil nos insetos, né? Esse aqui é o tipo de hormônio necessário, o desenvolvimento do inseto, e aí que dizem que a mudança de fase, né, do estado juvenil para o estado adulto, depende de um equilíbrio desses hormônios, né? E olha que interessante, a engenhosidade humana, né? Essa molécula aqui, né, ela se assemelha muito a qualquer uma dessas estruturas que nós estamos vendo aqui em cima. Então, assim, quimicamente, estruturalmente, ela é bastante parecida, tão parecida que ela é chamada de imitadora, né? Ela imita as funções, digamos assim, entrando no inseto, porque se aplica, né?
Você aplica isso a nível de campo, o inseto absorve, né, as várias vias de absorção, e essa molécula ela vai se encaixar na enzima, né, digamos assim, só que o efeito é diferente do hormônio juvenil, ou seja, o efeito é diminuído do hormônio juvenil, você está inativando, como se estivesse inativando, né? Então é uma das maneiras bastante seletivas que nós temos de novas moléculas que foram desenvolvidas e são usadas a nível de campo, né? Bem, agricultura moderna, então, chegamos nesse ponto aí de inúmeras substâncias usadas, né? Se nós olhamos a nível histórico, a nível global, a história do desenvolvimento, ela relata crises de escassez de alimentos, especialmente de alimentos, né? A população humana ela é muito condicionada à produção de alimentos, né? É assim no mundo natural, né? Que limitam, então, o crescimento da civilização humana, né? Então, só que atualmente a agricultura moderna e a consequente superprodução de alimentos é ilustrativa do domínio do homem sobre a natureza. Nós atingimos um nível de maturidade da técnica, né, do domínio sobre a natureza, que nós não temos mais problema de escassez de alimento no mundo, né? Hoje a crise não é de escassez, hoje a crise é de superabundância, né? Aqui tem um artigo, né, publicado em 2012, né, na Journal of Sustainable Agriculture. We already grow enough food for 10 billion people and still can't end hunger. Então, o ponto que o artigo trabalha é basicamente os dados da FAO, né? Isso em 2012, nós aí tínhamos, acredito que 7 bilhões de pessoas, 6 ou 7 bilhões de pessoas, e já produzíamos alimento para 10 bilhões de pessoas, né? Então, quando nas escolas de agronomia, e eu fui filhote da escola de agronomia, a gente sempre fala em aumentar a produtividade, porque precisamos alimentar uma população crescente. Essa missão já foi cumprida, né? Ela continua sendo um desafio, porque nós temos que continuar produzindo, né? Mas o ponto é que nós já produzimos mais do que o suficiente de alimento para todos, inclusive considerando 1/3 de perdas, que é mais ou menos a taxa de perdas que se em níveis gerais se observa, né? O problema da fome, no caso, hoje é mais pobreza e desigualdade e não escassez. Mas isso é uma outra seara na qual eu não tenho grandes conhecimentos, são outras disciplinas, né? Mas o que significa essa escassez de alimento? Não, né? Essa inseguridade alimentar. Segundo a FAO, o mundo produzia, isso em 2009, 1,5 vezes alimento suficiente para todos no planeta. Ou seja, em 2009, se produzia alimento suficiente para 10 bilhões, como eu comentei anteriormente, né? Só para a gente corroborar esses dados, né? Se observamos aqui ambas as figuras que eu peguei do Our World in Data, né? A gente observa uma diminuição pronunciada da fome no mundo, né? A nível de continentes, a nível de pessoas mais expostas a esses problemas, inclusive, né? Mas, claro, próximo aqui da pandemia, não temos ainda dados de 2020 e 2021, se observa um pequeno aumento. Então, claro, temos aí problemas relacionados a isso. Mas o ponto que eu quero comentar também aqui, a gente falou que a agricultura começa 8 mil anos antes de Cristo, né? Observe que a população humana, ela cresce, mas cresce muito pouco, até próximo aí da Revolução, né? 1800 e algo, Revolução Verde. Novas tecnologias, né, permitem essa explosão da produção de alimentos e consequente explosão demográfica, né? Então, o ser humano ele passa a ser uma espécie dominante no planeta, de verdade, né? O domínio da natureza pelo homem, agricultura moderna, máquinas agrícolas, máquinas que fazem o trabalho que 10 mil homens fariam, né? Melhoramento genético de plantas e animais. Nós já fazemos isso há 8 mil anos, pelo menos, mas de maneira muito mais intensa e com muito mais domínio da tecnologia e da ciência, né? Melhoramento genético, etc. Uso de fertilizantes e também, claro, vou elencar aqui os agrotóxicos, né, que controlam pragas de maneira razoavelmente eficiente, dependendo, temos casos e casos, mas com certa eficiência, o que permite o cultivo de gigantescas áreas de monocultivo de interesse, né? E, claro, também a tecnologia, né, o uso de irrigação e etc. Só para a gente ter uma ideia aqui, como esse processo foi
transacionando de uma região para outra. Em 1920, nós tínhamos aí cerca de porcentagem aqui, né, isso nos Estados Unidos, 40% e 60% de uso de energia humana e energia animal para controle de plantas daninhas, né, em específico. E à medida que o tempo vai passando, aqui temos 2012, 90% da energia já vem dos químicos, do uso de agroquímicos. Tá? Vamos, então, para a classificação dessas substâncias. Quando falamos de substâncias pesticidas, ou no Brasil a gente tem essa nomenclatura de agrotóxicos, né? Já vamos entrar nisso daí também, né? Da onde veio isso daí, né? Qual que é o significado disso? Então, segundo esse autor aqui, um livro que eu uso bastante, né? A Química dos Pesticidas e Toxicologia, né? O SINC. Pesticida é uma mistura, né, de uma palavra em inglês, que é pest, e o sufixo cida, que quer dizer matar. Então, é matar a praga. Tá? Então, é uma substância, uma mistura de substâncias usadas para prevenir, repelir, mitigar ou destruir qualquer praga. Né? Já os agrotóxicos, né, essa é a nomenclatura brasileira, né, são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, sob a justificativa de controlar doenças provocadas por esses vetores, regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano. Né? Esse termo agrotóxico, ele é cunhado no Brasil, primeiramente, foi criado pelo professor Adilson Pascoal, um professor fantástico, um grande pesquisador brasileiro, né, da Exalc. Tá? E o agrotóxico, ele vem do grego agros, que é campo, e toxikon, que é veneno. Então, é um veneno que se utiliza no campo. Tá? Existe um debate no Brasil de não se usar o termo agrotóxico, de se usar o termo pesticida, uma vez que ele é utilizado a nível de mundo, é mais, digamos assim, mundialmente difundido. Também é uma seara que eu não vou entrar. Eu não vejo problema nenhum no uso do termo agrotóxico. Eu acho que até é muito bom, devido aos grandes problemas que nós temos aí a nível de Brasil e a nível de América Latina, de contaminação ambiental e de intoxicação, de casos de intoxicação aguda. Então, chamar um nome, chamar atenção pelo nome com tóxico, eu acho que pode facilitar, pode dar um enfoque no indivíduo e não na praga, né? Então, acho que pode ser importante nesse aspecto. São cerca de 2 a 3 mil substâncias que nós estamos falando, então são muitas substâncias. Falar em agrotóxico ou falar em pesticida, dizer que tudo a mesma coisa, não é tudo a mesma coisa. Então, a gente tem que ter o devido critério, o devido nível de detalhe, né, de profundidade sobre essas substâncias. Então, quando a gente fala de agrotóxicos, né, temos várias categorias, tem várias formas de categorizar. Né? Uma delas é de acordo com o organismo que controla, né? que essa substância controla. Então, vamos ter acaricidas que controlam ácaros, avicidas que controlam aves, tá? Em alguns casos, aves são um problema, quimioesterilizantes que inibem, né, ou esterilizam a reprodução de certas espécies, há os herbicidas que combatem as plantas daninhas, os inseticidas, né, os insetos, molusquicidas por moluscos, né, países como o Chile têm problema com moluscos na agricultura, ativadores de defesas das plantas, então tem substâncias que ativam as defesas da planta, né, sinergistas que, misturado ao pesticida, aumenta, potencializa o seu uso, algicidas que combatem algas, né, bactericidas, bactérias, fungicidas, fungos, tem materiais, substâncias que atraem insetos, tem substâncias que repelem mamíferos, isso aqui são substâncias utilizadas, inclusive, em zoológicos para animais grandes e ferozes, né? Nematicidas para nemátodos, né? Nematóides, às vezes eu confundo com o espanhol, eu peço perdão, os nematóides, reguladores de crescimento das plantas, né? São hormônios ou reguladores de crescimento, virucidas, os que controlam vírus, os chamados antifidantes, não temos uma nomenclatura, ao menos no português, são substâncias produzidas por plantas que inibem ou atacam os insetos ou animais, né? Repelentes de pássaros, protetores de herbicidas, os chamados protectors. Você tem um herbicida, não são protetores de herbicidas, são protetores de herbicidas. Os protectors são substâncias que, agregadas na mistura com o herbicida, se aplicam em cultivos, uma planta, um vegetal que seria suscetível, e ele se torna não suscetível e combate só as plantas daninhas, né? Os repelentes de insetos,
desreguladores de acasalamento também, tem inibidores de nitrificação para o caso do solo, raticidas para os ratos, né? Então, assim, e a classificação segue, né? Então, é bastante complexo, são substâncias bastante distintas, muitas vezes. Outra forma de classificar, de acordo com a origem, né? Nós temos aí pesticidas de origem orgânica e inorgânica. No caso dos orgânicos, há de se fazer a separação entre sintéticos e naturais, ou de origem vegetal / natural, né? Orgânicos sintéticos significa que são feitos em laboratórios, mas é química orgânica, né? É síntese orgânica. Então, nós vamos ter aí nitrogenados, clorados, fosforados, clorofosforados, né? São a grande massa de pesticidas que são usados a nível mundial, tá? Essa classe aqui é o que todo mundo pensa quando fala em pesticidas. De origem vegetal natural, nós vamos ter derivados de plantas, como nicotina, piretrina, sabadina, comentamos anteriormente. E os inorgânicos são a base de arsênio, tálio, bário, nitrogênio, fósforo, cádmio, ferro, também vários dos quais nós comentamos anteriormente, né? Se pudéssemos separar em épocas, né, a gente começou nos orgânicos, a gente começou nos inorgânicos, né, usando substâncias inorgânicas para o controle de pragas, passamos aos vegetais naturais, né, ainda usando a classe anterior, e hoje a gente está em grande parte dos sintéticos, né, passamos por um período que só praticamente se usava produtos sintéticos, agora a gente está voltando às origens, a produtos mais naturais, produtos de origem vegetal, ou que são baseados em moléculas naturais, digamos assim, né? No uso da biotecnologia. Com relação à estrutura química ou famílias químicas, né, esses materiais podem ser carbamatos, organoclorados, fosforados, neonicotinoides, são as grandes famílias dos pesticidas, né? De acordo com o seu estado físico, eles podem estar na sua forma líquida, gasosa ou fumigante, né? Ou também na forma sólida, né? Existe uma classificação que é extremamente importante, né, que é de acordo com a sua toxicidade, tá? E, em específico, nós vamos frisar aqui na toxicidade a mamíferos, tá? E aí, são as etiquetas, né? É a bula, se ela é vermelha, amarela, azul ou verde, né? Que diz respeito à toxicidade a mamíferos, tá? Então, quanto mais próximo, quanto mais vermelho ou quanto mais longe do verde, mais tóxico, quanto menos, ou quanto mais verde, digamos assim, né, menos intensa a cor, menos tóxico seria a mamíferos, né? Isso é baseado na DL, que é a dose letal de 50%. Como se fazem esses estudos? Se utiliza uma população de ratos, se separam em tratamentos e se aplicam doses crescentes a cada um, né? Cada tratamento é uma dose, né? E os ratinhos eles vão tendo efeitos, né? Vão morrendo, por exemplo, né? Aqui está LD, foi a lethal dose, né? O ponto da curva correspondente à dose que é correspondente à morte de 50% da população é chamada de dose letal 50. Tá? A partir dessa dose letal 50, que nós temos aí a classificação entre etiqueta vermelha, amarela, azul ou verde, né? A nível de agricultura, sempre vai ser mais interessante para nós, pensando numa visão mais ambiental, mais agroecológica que seja, né? Ou de responsabilidade ambiental, evitar usar produtos vermelhos ou amarelos, por exemplo, né? Outra forma, e aqui é uma das que eu mais me interesso, né, classificar essa substância de acordo com o seu mecanismo de ação, né? Mecanismo e modo de ação. O mecanismo de ação vai ser o local bioquímico exato onde o pesticida interage, né? E já o modo de ação vai ser o processo afetado pelo herbicida ou sequência completa de eventos que levam à morte da planta. Então, se exemplificar, fica mais fácil. Nós vamos ter aí, por exemplo, né, um modo de ação de herbicidas que são inibidores da síntese de aminoácidos, né? Esses herbicidas, existem vários mecanismos de ação que estão compreendidos nesse modo de ação, né? Temos os inibidores da CCase, inibidores da ALS, inibidores da EPSP, inibidores da GGS, são proteínas específicas que inibem a síntese de aminoácidos específicos, né? Então, é assim que funciona, né? Essa é a distinção entre mecanismo e modo de ação. Por que isso aqui é tão importante, especialmente em níveis agronômicos, mas também ambientais? Usualmente, o que acontece na agricultura é que ficamos sempre usando os mesmos pesticidas,
E ao usar os mesmos pesticidas e o mesmo mecanismo de ação, a gente seleciona populações resistentes. E, ao ter populações resistentes, o principal resultado é que se aumentam as doses, né, de maneira... Isso é um equívoco fazer tudo isso, mas é isso que acontece, é isso que se constata, né? Aumento de doses, né? E aí temos problemas ambientais mais severos do que o normal, né? Dada essa, digamos assim, esse brainstorm de todos esses conceitos, né, vamos comentar então sobre o panorama do uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo, né? Aqui eu elenquei alguns, não são todos, né, mas aspectos positivos, vantagens e desvantagens relacionados ao uso de agrotóxicos. E eu reitero aqui, né, que é importante a gente sair dessa palestra, eu me dou por feliz, né, satisfeito se eu sair dessa palestra e o público, né, não tiver uma ideia tão simplista ao ponto de dizer, não, o agrotóxico ele é bom ou ele é ruim, ele é feio ou ele é bonito. Não é esse o ponto, né? Eu acho que como técnicos da área, agrônomos, biólogos, pessoas relacionadas ao campo e que estão trabalhando, estudando temas relacionados à sustentabilidade, a gente tem que parar de ver o mundo com essa ótica e tentar ver o mundo como ele é, né? E como ele funciona, né? Tudo é processo, né? As coisas não são como estão simplesmente, tudo é um processo, tudo veio de algum lugar e vai para algum lugar, né? Então, os aspectos positivos e as vantagens relacionadas é aquilo que já se conhece, né? O controle eficiente de vários micro-organismos, de doenças, né? E organismos praga, né? Um controle de pragas que permite a produção vegetal, que permite essa agricultura em escala industrial, controle de vetores de doenças em humanos, né? Problemas de saúde pública, como o Aedes aegypti, por exemplo, né? Aspectos negativos, aqui eu elenquei algumas, mas com certeza existem mais, né? Presença de resíduos perigosos nos alimentos, quanto mais se aplica no alimento, né, na planta, maior a presença de resíduos, né? A probabilidade é grande, então a inocuidade do alimento ela não está garantida, né? E aí temos o caso do Codex Alimentários, que é estabelecido pela FAO, que estabelece limites máximos, né? É um códex que estabelece limite máximo para cada um desses pesticidas, digamos, nos alimentos, né? Casos de intoxicação aguda e crônica por exposição, né? Isso especialmente pessoas que estão no campo, que atuam no campo, que mexem com essas substâncias. Contaminação ambiental, que também causa problemas nas cidades, né? E o desenvolvimento de resistência aos pesticidas, né? Isso são problemas observados no campo. Controle de vetores e doenças em humanos, né? É bastante interessante, né? Quando a gente observa, por exemplo, todo o problema ambiental causado pelo DDT, e de fato não vamos passar pano para nenhum pesticida, eu acho que nós temos que entender e ver o mundo como ele é, né? O DDT é um pesticida banido em vários países, em muitos países, no Brasil não é diferente, né? Em alguns casos, em alguns países existe restrição ao seu uso, e eu já vou explicar o porquê. Ele controla bem os mosquitos e vetores de doenças, né? Mas em países equatoriais ou tropicais, nós temos um problema muito grande com doenças dessa região, como dengue, chikungunya, malária, etc., né? E o DDT ele ainda é um dos produtos usados para o controle dessas doenças, né? Porque ele acaba controlando razoavelmente bem essas pragas, né? E diminuindo a curva epidemiológica, o número de mortes, o número de infecções por essas doenças, né? E aí, o que acontece? Tais países fazem, basicamente, um cálculo, digamos assim, tentam equacionar o dano ambiental ou perdas em vidas, ou perdas digamos assim, em pessoas internadas no hospital, com tratamento, né, em função de não termos um substituto à altura ao DDT na questão de controle, né? É bastante difícil falar isso, mas é assim que funciona, né? Aqui nós temos, por exemplo, a distribuição da taxa de incidência de dengue, chikungunya e zika por município no Brasil, né? Dengue, todos os anos nós brasileiros temos um problema severo, são epidemias de dengue que assolam o país, né? E não só a dengue, se juntou também chikungunya e zika, né? E mais aqui para o norte, eu não coloquei aqui, mas os dados de malária também são bastante interessantes, né? Então,
quando a gente fala em inseticidas, não é só na agricultura, também, ainda que seja em menor grau, né? Mas o uso de substâncias que controlam vetores de doenças também entra, como pesticidas ou agrotóxicos, né? Uma das vantagens que nós temos, além do controle dessas doenças, vetores de doenças, é o controle de doenças nas culturas, né? Aqui eu destaquei algumas, no Brasil aqui no artigo não está descrito, mas poderia muito bem estar aqui a ferrugem da soja, né? A ferrugem do café aqui também, a nível de Brasil, né? Mas ferrugem do trigo, fusariose da espiga do trigo, requeima da batata, mancha parda do arroz, falso carvão do arroz, ferrugem do café, são algumas das grandes culturas do mundo, que alimentam o mundo, né? E que só conseguimos atingir tamanha produtividade e produção, né? Inclusive mais do que suficiente para alimentar o mundo inteiro, né? Em função também do uso dessas substâncias, que são substâncias perigosas, de fato são substâncias perigosas, muito perigosas, né? Quanto mais se usa, maior é a probabilidade da sua presença no alimento, né? E aí o Codex Alimentários, ele mostra exatamente isso, ele estabelece limites máximos, né? A partir dos quais, ou seja, se extrapolados esses limites, a inocuidade do produto não está garantida, né? Então aqui temos um exemplo, glifosato, por exemplo, para banana. Se a concentração de glifosato na banana for superior a 0,05 miligramas por quilo, não está garantida a inocuidade dessa banana. Então, o que acontece? Quando os países eles fazem exportações, o Brasil exportando banana, por exemplo, né? Aqui está o Brasil. Isso aqui é do EFSA, que é a Agência Regulatória Europeia, que é extremamente restritiva, né? Se a concentração de glifosato, vamos manter esse mesmo exemplo, ultrapassa o limite máximo, essa carga de banana ela não entra na Europa, ela volta para o Brasil, né? Então, temos problemas quanto a isso. Para que isso não aconteça, o Brasil faz análise do glifosato e outros pesticidas e outras substâncias antes dessa banana embarcar para a Europa, por exemplo, né? É isso que acontece. Então, nós temos aqui um índice de 62% das amostras analisadas que estavam de acordo, né, estavam em conformidade com as normas e 6,7% em desconformidade, segundo aí o EFSA, né? Aqui o Chile também, 70%. Eu falo do Chile porque eu estou no Chile, né? Então, me interessa bastante, né? Aqui temos ainda os dados do EFSA, né? Observamos aqui, em alimentos que estão em discrepância, isso a nível europeu, né? 40%, né? Uvas, né? Goji berry, 25%, chás, 15%, arroz, 11%, laranjas, aí, 6,1%, né? Então, são temas bastante interessantes. Aqui nós temos mesmo arquivo ainda do EFSA, né, isso dados de 2018, né, quais são os principais pesticidas, e daí aqui eu vou mostrar alguns, né. Clordecone está aqui em primeiro lugar, ele já está proibido na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, há muitos anos, né. Ele é um organoclorado bem parecido com o DDT na sua estrutura, né, e ele é altamente persistente, muito persistente, né. A persistência ambiental desse material, ele já foi proibido há décadas, né? Proibido há décadas, mas ele continua no solo, ele continua sendo absorvido pelas plantas, ele continua se acumulando nos alimentos. Então, aí a importância, né, de estudar e de não cometer os mesmos erros, né? Ele vai permanecer em determinadas regiões por mais de 100 anos, né? Extremamente persistente, né? A nicotina, que é biodegradável, né? Mas é um pesticida e causa problemas, né? Fosfotioalumínio, ele é de baixa toxicidade. O clorpirifos, né, um organofosforado bastante importante, de uma toxicidade bastante alta, né, também sendo um dos elencados aqui. A cetamiprid, também um neonicotinoide, e aí a lista ela vai continuando, né? O que se observa a nível de Europa? Eu acho que assim, a gente pode tomar o exemplo da Europa nas restrições e no caminho que vamos trilhar para os próximos anos e décadas a nível de Brasil e de América do Sul, né? Nós vemos aí uma taxa de crescimento pronunciada da população global, né? A área arável, a área produtiva, ela permanece mais ou menos constante, não tem aumentado muito. O que tem aumentado é o uso de agrotóxico, o uso de tecnologias, né, por hectare, né, e em termos financeiros também de gasto, né, com tecnologias, né. Mas isso, aqui eu chamo a atenção para o ponto C aqui, né, isso daqui é França, né.
Isso aqui é histórico de substâncias de 1944 a 2011 na França, né? Então, nós temos aqui em branquinho as barras, número de autorizações de pesticidas, e em negro aqui o número de produtos retirados do mercado, banidos, colocados na geladeira, digamos assim, né? Retirados do mercado. Então, a gente tem observado a nível de Europa maiores restrições, né? Isso não só para a utilização desses produtos agrotóxicos que são perigosos, né? São alguns produtos que são mais perigosos, como também limites mais restritivos de resíduos dessas substâncias nos produtos que eles importam de nós, né? Para a gente ter uma ideia aqui a nível global, a Ásia, né, isso são dados da FAO, corresponde a 53% do uso de agrotóxicos no mundo. Na Europa, 12%, né, a América do Norte, 12%, a América do Sul, 18%. Né? O Brasil aí corresponde a uma fatia pronunciada desses 18%. Né? Um dos pontos negativos que nós elencamos é o desenvolvimento de populações resistentes. Então, o que acontece? Usando o mesmo mecanismo de ação por vários ciclos, né, nós temos aí uma pressão seletiva causada por nós, seres humanos, né, a insetos, ervas daninhas, fungos, bactérias, etc. Né? Então, aplicações sequenciais causam isso, sendo o mesmo mecanismo de ação repetido. Né? E aí surgem comitês, isso a nível internacional, né, a fim de estudar a resistência e como impedir que isso ocorra, né? Temos aí o comitê de fungicidas, de inseticidas e de herbicidas, né? No Brasil nós temos os 3 presentes, né? Aqui eu vou dar um exemplo só para que todos entendam o que é, como ocorre isso, porque dá a impressão, quando a gente fala de desenvolvimento da resistência, que você tem um indivíduo, você aplica o pesticida e ele se torna resistente. Não é isso que acontece, né? A resistência é um efeito populacional, né? Dentro de uma mesma espécie, aqui eu estou desenhando aqui, a planta daninha é essa folha mal encarada aqui, né? Estou pegando um exemplo com plantas daninhas, né? Você tem uma planta daninha suscetível, eu marquei ela com uma cor mais escura, e uma planta daninha resistente, um verdinho mais claro, né? E o cultivo aqui, que poderia ser um feijão, por exemplo, né? E o que acontece? No primeiro ano, você está cultivando feijão e você tem heterogeneidade entre plantas suscetíveis e resistentes dentro da espécie planta daninha, né? E você aplica o herbicida X. Você elimina aí 98% das plantas e fica 2%. Esse 2% ele é imperceptível ao olho nu. O agricultor ele passa andando pela sua lavoura e não vai observar. No segundo ano, ele vai lá conversar com o agrônomo, e o agrônomo ele fala, eu vou comprar aquele produto de novo porque funcionou muito bem. Ele compra o mesmo produto, né? Só que o que acontece? As plantas daninhas elas se reproduzem, né? E o solo ele tem um banco de sementes que é natural, 10, 20, 30, 50 anos, as sementes de plantas daninhas elas resistem no solo, elas germinam quando as condições são favoráveis. Então você vai ter um acréscimo de plantas suscetíveis e vai ter um acréscimo também de plantas resistentes que se multiplicaram nesse período, né? E você vai aplicar o mesmo produto. E o que acontece? Você elimina agora 90%. E, de novo, esses 10% você não consegue observar, né? Não consegue ver a olho nu, digamos assim, né? Sem fazer o levantamento adequado. Lá pelo 3º, 5º ano, né, usando o mesmo produto, porque ele é muito bom, ele funciona, né, a quantidade de indivíduos resistentes é muito maior que a quantidade de indivíduos suscetíveis. E você aplicando pesticida, o mesmo herbicida, já não surte mais efeito. E aí está estabelecida um caso de resistência, né? E se identifica e se nota, né? Então, o biótipo resistente da espécie daninha se torna predominante. Esse exemplo, a gente pode passar ele para insetos e inseticidas, ou fungos e fungicidas, ou até mesmo bactérias e antibióticos. É assim que funciona, tá? Aqui a gente tem algumas figuras demonstrando os casos de resistência desde 1920, né? Vou pegar o próximo slide, está um pouquinho mais atualizado. Em 1914, a gente tem a primeira documentação, né, o primeiro relato de casos individuais de resistência a inseticida, né? E desde então a gente tem observado isso a nível tanto de insetos, tanto de plantas daninhas, como fungos e, inclusive, tecnologias novas, são os organismos geneticamente modificados. Isso tem acontecido, né? É uma corrida armamentista. Nós, como seres humanos, desenvolvemos novas técnicas, novas tecnologias, em grande parte porque nós não fazemos o uso correto dessas tecnologias e acabamos selecionando biótipos
resistentes, né? Uso de pesticida no mundo, né, para a gente ter uma ideia, né, quais são os países, isso são dados da FAO de 2022, o último dado, na verdade, é de 2020. Pode ser que o Brasil, eu não tenho 100% de certeza, né, encontrei algumas referências dizendo que o Brasil já assumiu a ponta, mas como eu prefiro usar os dados mais fidedignos da FAO, vamos usar esses dados que vão até 2020, que mostram os Estados Unidos como o maior consumidor de pesticidas do mundo. O Brasil logo na cola, né, em uma crescente bastante pronunciada, usando quantidades bastante expressivas aqui em milhares de toneladas, né, de pesticidas todos os anos, isso é por ano. A China vem em sequência, né, com uma agricultura também pujante, crescendo muito, né? A Argentina não está muito distante disso, né? E aí países com menor expressão. Quando nós pegamos a quantidade de área que cada país cultiva, né? Pegamos a quantidade de pesticida, dividimos pela quantidade de área, nós temos esse outro gráfico, né, que apresenta certas distorções, é verdade, né? Por exemplo, Santa Lúcia, Maldivas, Omã, Israel, Equador, nós temos a quantidade de pesticida por hectare muito grande. Mas isso acontece por quê? Porque, por exemplo, Israel, nós vamos ter aí, vou pegar o exemplo de Israel, eles cultivam inclusive no deserto, né, cultivam em condições extremas, né, e cultivam em ambientes protegidos. Isso, dependendo da situação, pode, digamos assim, justificar o uso, né? São cultivos muito condensados, poderia justificar o uso por área, né, digamos, até certo nível. Só para a gente ter uma ideia, né, o Brasil ele estaria na 32ª posição dessa lista, com 6 quilos por hectare ano. Eu acredito que o Brasil, nesse aspecto, não deveria ser comparado com esses países aqui, nem mesmo com o Japão. Tá? Teríamos que ser comparados com a Argentina, até certo grau com China, mas especialmente com os Estados Unidos. São países de áreas bastante similares, áreas agricultáveis, né? Ainda que o Brasil ele se difere desses países aqui com relação a clima. Então, também as comparações são difíceis de fazer, tá? São um pouco complicadas, né? Mas, enfim, só para a gente ter uma noção do parâmetro mundial, né? Os 10 ingredientes ativos mais vendidos no Brasil em 2020, temos glifosato e seus sais em primeiro lugar, 5 vezes mais vendido que o segundo colocado, que é o 2,4-D, que é outro herbicida, né? E aí temos outras substâncias como mancozeb, atrazina, né? Herbicida também, acefato, inseticida, e aí eu chamo a atenção aqui também para a imidacloprido, que é um neonicotinoide, e o clorpirifose com organofosforado, né? Chamo a atenção desses nomes aqui por temas de problemas ambientais, por temas de toxicação, né? Que vamos deliberar mais à frente, né? Então, a nível de Brasil, isso são dados de 2020, os últimos dados disponíveis, 60% do uso é herbicida, 15% é fungicida, 11% mais ou menos inseticidas. Somando-se aqui acaricidas, produtos que são acaricidas e fungicidas junto a fungicida, inseticida e acaricida junto a inseticida, teríamos mais ou menos partes iguais aí de fungicida e inseticida, mas destaca-se que o Brasil usa muito, muito herbicida. A diferença do Chile, no Chile nós usamos muito mais fungicida do que herbicida, né? Porque o Chile tem uma natureza exportadora, né? Exporta muito, e os micro-organismos são o principal problema nesse aspecto, né? A nível de UF, vemos que esse panorama já mudou bastante, o Sudeste era o principal consumidor, agora temos o Centro-Oeste como o principal consumidor de pesticidas, junto aí de Sul e aí finalmente o Sudeste, né? A quantidade de pesticidas aplicados vem aumentando, né? Vem aumentando, estamos falando de agrotóxicos aí a nível total, né? Vem aumentando, tá? E como comentamos anteriormente, né? Quanto mais se usa, né? E se não usamos com devido cuidado, maior é a presença dessas substâncias no meio ambiente. O que tal substâncias, né, a nível genérico, pesticidas, né, mas aí vamos pegar os principais, os organofosforados, alguns clorados que ainda são usados, né, carbamatos, substâncias já notadamente que têm elevada toxicidade a mamíferos. O que elas causam ao ser humano? Vai depender de o quanto você foi exposto, né? Aquele ditado, entre a diferença entre remédio e o veneno acaba sendo a dose muitas vezes, né? Não que o pesticida vá ser remédio de maneira nenhuma, mas o efeito sentido pelo organismo vivo vai depender da dose, né? Mas
já sabemos, isso são estudos científicos já completamente validados, a literatura é farta com relação a isso. A nível geral, podemos dizer que a exposição prolongada a concentrações pequenas de pesticidas causam aí desregulações endócrinas no sistema, problemas reprodutivos, problemas do sistema nervoso, respiratório, cardiovascular e renal, né? Alguns nomezinhos aí, câncer, desordens de nível de desenvolvimento, né? Desordens reprodutivas, diabetes, doenças associadas a doenças degenerativas, neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer. Então, tudo isso está associado à exposição prolongada a pesticidas, né? Um estudo recentemente publicado, gostei muito, não conheço a professora Carolina Panis, de Francisco Beltrão, da Unioeste, eu estudei minha vida toda na Unioeste, né? Não conheço ninguém de Francisco Beltrão, mas um trabalho muito bacana, muito bem feito, muito bem executado, feito em parceria Unioeste com Harvard, inclusive, né? Aqui está o título, vocês têm a referência aí, né? Eles fizeram o quê? Eles basicamente mesclaram duas bases de dados, né? Uma das bases de dados é a quantidade de... Eles amostraram esses resultados, na verdade, né? A quantidade... Selecionaram 11 pesticidas mais causadores, pela literatura reconhecidamente causadores de câncer, né? Analisaram 11 cidades no estado do Paraná, 11 pesticidas em várias cidades no Paraná, né? 127 municípios, para ser mais preciso, né? São cerca de 5,5 milhões de pessoas, né? Então, eles determinaram água potável, ou seja, a exposição a pesticidas, esses 11 pesticidas que existem aí, que são usados no estado do Paraná, né? Resíduos de pesticidas em água potável, né? E cruzaram com a base de dados que existe com relação a câncer, né, ou risco de câncer, né? E eles obtiveram uma matriz bem interessante de correlação aqui, né? Então, por exemplo, temos aqui diuron e glifosato e AMPA. Glifosato é uma molécula, o AMPA é o principal degradado do AMPA, do glifosato, que também causa problemas, né? Então, temos aqui problemas relacionados a câncer de pulmão, uma correlação forte para câncer de mama, câncer de tireoide, né, e bexiga também. E pouca correlação em todos os casos avaliados para ovário, né? Alguns casos mais, mas no geral pouco, né? O mesmo para atrazina também, é um herbicida bastante utilizado a nível mundial, está nos top 10, é por isso que eu destaco aqui na minha apresentação, né? Problemas de contaminação ambiental, né? Como comentando, nem tudo são flores, temos vários problemas a nível ambiental, né? Aqui nós temos a atrazina e vários dos seus metabólitos ou degradações, né? A atrazina vai se decompondo e essas moléculas que estão aqui presentes, elas têm efeito tóxico também, em alguns casos menor, em alguns casos maior, né? Esse é um estudo feito na China, mas pelas características da China, da agricultura que é praticada na China, se nota características bastante semelhantes ao que ocorre no Brasil, né? Então, o Wang et al. Aqui, ele fez um estudo sobre a ocorrência e distribuição da atrazina e suas degradações na água encanada e subterrânea na China, né? E os dados são bem interessantes, né? Ele observou aqui, claro que são concentrações bem pequenas, nanogramas por litro, né? E se observa concentrações bastante interessantes aqui para água de torneira, né? Inclusive superiores à concentração observada na água no lençol freático, né? Então, demonstrando que existe um processo de acumulação desses pesticidas, da atrazina e suas degradações, na área superficial e também na área subterrânea, né? Aqui, no caso, por regiões, ele avaliou em várias regiões, né? E em ambiente estritamente rural, né? Então, os chineses estão tomando água, ainda que a concentração é muito pequena de atrazina e suas degradações, mas eles estão expostos a uma pequena concentração por ingestão, né? Estão ingerindo água com atrazina, né? Esse estudo saiu essa semana, né? Deixo aí um recado, né? Um grande agradecimento. Eu
ainda que presente aqui no Chile, participo ativamente do grupo de pesquisa do professor Afonso Celso Gonçalves Júnior, né, da UniOeste, né? Tenho um prazer imenso de continuar trabalhando, foi meu orientador durante toda a vida, né? E esse aqui foi o trabalho defendido pelo aluno, agora já qualificado, doutorando, Hélio Conrad Júnior, né? Que é um colega nosso lá, um aluno de doutorado que está prestes a defender sua tese. Nós fizemos um trabalho, né, com lisímetros, está aqui o dito lisímetro, né? Lisímetro ele tem uma área de 1 metro cúbico de solo não revolvido, né? E a gente coleta nessas duas canalizações aqui a água de runoff, de escoamento superficial, e aqui abaixo tem mais um cano que a gente coleta toda a água do percolado, né? O que a gente fez? A gente cultivou milho, né, uma das culturas importantíssimas aí no Brasil, fizemos simulações de chuva pós-aplicação de atrazina, nesse caso. Queríamos ver qual o destino da atrazina após aplicação, né? E como nós fazíamos isso? 24 horas e 48 horas após a aplicação de atrazina, ocorria uma simulação de chuva, para ver se isso potencializava ou não a perda de atrazina e contaminação e acúmulo em diversos compartimentos ambientais. E fizemos isso 4 vezes, 2 verões e 2 invernos, né? E a gente observa que a atrazina e a sua dinâmica ambiental, digamos assim, ela é bastante influenciada pelas condições ambientais, né? Seja por questões de inverno-verão, como se observa, a retenção no solo ela muda bastante, o escoamento superficial também muda bastante, né? E dependendo também se a ocorrência de chuva intensa, né, pensando em mudanças climáticas, né, maior frequência desses eventos, também altera bastante a distribuição, né? Só para a gente ter uma ideia, a nível agronômico também, a gente avaliou os dias após a emergência das plantas, só para a gente observar aqui, são várias simulações ao longo da cultura, né? Nos primeiros estádios de desenvolvimento da cultura, quando a planta de milho está pequenininha, né, muito da atrazina se perde por runoff, ou escoamento superficial, o que significa que essa água vai para as zonas mais baixas e vai acabar se acumulando com atrazina nos rios. Daí é da importância de práticas conservacionistas na agricultura, né? E também práticas conservacionistas na preservação dos rios, lagos, né? Então, toda essa questão de sustentabilidade deveria ser não só um discurso, mas também uma prática. A gente tem que fortalecer isso daí, né? E aí, só para a gente contextualizar, né, aqui nós temos 2 mapas do Brasil, né? Aqui à esquerda, a distribuição espacial de municípios que realizam monitoramento de agrotóxicos em água para consumo humano. Os resultados do nosso estudo anterior mostram que existe uma probabilidade forte, né, de atrazina e outros pesticidas, né, se acumularem em águas superficiais ou subterrâneas, né? E aí, como é que faz, né? Essa água ela vai, em algum momento, ir para a tua torneira, né? E esses manchadinhos aqui, verde, azul, né, são municípios que têm dados de vigilância e fazem a vigilância, né, da qualidade da água, inclusive com relação a agrotóxicos, né? Mas observa-se grande parte está em branco, ou porque não disponibiliza os dados, ou porque não faz. Outro dado ainda mais preocupante, né, quando a gente cruza isso daqui com incidência de notificação por intoxicação por agrotóxicos. Então, tem vários casos aí que as pessoas podem estar se intoxicando, problemas crônicos ao menos, né, por pesticida, por agrotóxicos, em função de água contaminada, né? Então, um ponto a se considerar, os municípios, seja São Paulo, seja Paraná, não importa, os sistemas de tratamento de água, eles usualmente não são projetados para remover pesticidas, mas sim matéria orgânica, argilas em suspensão, micro-organismos, né? Adição de flúor para combater a cárie, coisas do gênero. Então, nós precisamos de uma política pública voltada para esse tipo de questão, né? O Brasil, apesar de que naquele gráfico lá nós observamos que a quantidade de agrotóxico por área não é tão elevada como o Japão, por exemplo, né, nesse nível de comparação, o Brasil ele produz muito mais alimento que o Japão. Grande parte da produção de alimentos do mundo acaba sendo realizada por países como o Brasil, Estados Unidos, né, alguns países da Europa, né, Argentina. Nós somos grandes produtores, nós temos a vocação por agronegócio. Então, nada mais justo
do que cuidar do meio ambiente nesse sentido, para preservar os próprios recursos naturais, que são a base da economia, né? Sobre pesticidas e polinizadores, também é um tema que eu acho que, dentro desse panorama geral que a gente está trabalhando, é importante comentar. Eu vou citar de maneira muito breve, né, algumas interações interessantes, né? Aqui temos um trabalho, diz assim, né, os nicotinoides interferem em componentes específicos na navegação das abelhas, né? O que acontece aqui? Né? As linhas tracejadas verde e amarelo, aqui verde e laranja, na verdade, né, representam o componente do voo vetorial, e as linhas azul e vermelho o componente do voo de retorno, né? O que acontece? A abelha, ela sai da colmeia, ela encontra o alimento, mas ela se contamina com pesticidas neonicotinoides, né, em pequenas concentrações. E olha o que acontece, ela fica toda perdida, né, toda perdida. Então, afeta com os componentes específicos de navegação desses insetos, prejudicando a sua navegação, prejudicando aí sua alimentação, seu processo natural, né? As abelhas preferem alimentos que contenham pesticidas neonicotinoides. Um outro estudo aqui, né, de Kessler, mostra que apis mellifera e bumbos terrestrais preferem ingerir mais soluções de sacarose misturadas com imidacloprido, que é um neonicotinoide, ou tiametoxan, ambos neonicotinoides, que apenas sacarose, né? Isso é agravante, é um problema, porque o que vai acontecer é exatamente isso daqui, né? Exatamente isso daqui. E não preciso nem ressaltar a extrema importância que existe nos organismos polinizadores, inclusive para a agricultura, né? São extremamente importantes. Aqui temos um outro trabalho, a exposição de sulfoxaflor, também um neonicotinoide, reduz o sucesso reprodutivo dos zangões, né? Então aqui nós temos a produção da prole masculina, o número de descendentes sexuais masculinos produzidos em colônias tratadas com sulfoxaflor e controle, né? Então nós temos uma redução aí da reprodutibilidade da colmeia. Isso também é bastante preocupante, né? Um último aí para falar último resultado interessante para falar aí de neonicotinoides e interferência com polinizadores. Glifosato perturba a microbiota intestinal das abelhas, né? Aqui nós temos o controle e o tratamento com glifosato, né? E cada barrinha aqui diz respeito à flora intestinal, né? Microbiota intestinal das abelhas. Mudanças na composição da microbiota intestinal após exposição ao glifosato, que é um organofosforado, de abelhas melíferas jovens e susceptibilidade à infecção por Serratia, que é um micro-organismo aí que causa bastante problemas. Então, o que acontece é que as abelhinhas, elas, ao se contaminarem com resíduos desses pesticidas que nós aplicamos no meio ambiente, né, elas acabam tendo a sua flora intestinal alterada, o que acaba resultando em uma maior probabilidade de infecção por micro-organismos, né? Então, elas também estão sendo afetadas de maneira negativa, ainda que de maneira indireta, né? Com relação a pessoas, né, saúde humana, né, isso aqui são dados do Brasil, retirados do Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, do Ministério da Saúde 2018, né? Então, nós temos aqui frequência de notificação por intoxicação por agrotóxicos, por agente tóxico, à esquerda, né? Desde produtos veterinários, tóxico doméstico, né? Um raticida, o raticida entra aqui, mas outros tóxicos domésticos para controle de insetos, e agrotóxico agrícola, né? A diferença entre o inseticida que você usa em casa e o inseticida que você usa no campo além de que algumas substâncias não podem ser usadas em casa, né, alguns ingredientes ativos, a concentração costuma ser muito maior para agrotóxico agrícola, né? Então, aqui nós temos um número de notificações. Aqui são intoxicações agudas, significa que a pessoa se expôs um curto espaço de tempo, uma concentração muito alta, vômito, diarreia, náusea, dor de cabeça, né? E aí chega no hospital, chega no pronto atendimento e ocorre a notificação por intoxicação, né? Via de exposição, né? Tem vários tipos de via, a principal é a digestiva, também respiratória por inalação, aqui branco, quando não se sabe, né? Cutânea também, pela pele, ocular em alguns casos, né? Isso só mostra a importância do uso não só do equipamento de proteção por quem aplica, mas também da responsabilidade de como aplicar, né? Esses dados não se reduziriam a zero, óbvio que não,
mas poderiam ser reduzidos substancialmente. Frequência da notificação por intoxicação por agrotóxico aqui por faixa etária, né? Aqui a gente observa que 70% dos casos, aqui são vários anos, estou pegando o total aqui, né? 12, 36 e 22%, somando tudo dá 70%, ocorre em pessoas de 15 a 49 anos. Esse tipo de estatística é importante para elaboração de políticas públicas, né? Frequência de notificação por ocupação. 60% dos casos ocorrem entre trabalhador agrícola e afins, né? Estudantes, ou seja, isso aqui é a aplicação em comunidades campesinas onde tem escola perto, né? E donas de casa. Por que donas de casa? Ou a casa está aberta e por deriva acaba afetando a dona de casa, ou um caso mais grave ainda, que o aplicador usa o equipamento de proteção, esse equipamento chega em casa e a esposa muitas vezes lava esse equipamento sem... ela nem deveria lavar, quem aplica tem que lavar o seu EPI, né? Mas pode estar exposta aí diretamente a essas substâncias e aí nós temos casos de intoxicação, né? Aqui no caso de intoxicação por sexo e por ano, nós temos aí 46% homens, 44% mulheres, né? Isso também reflete que o papel da mulher no campo já não é simplesmente dona de casa, a mulher também aplica, também é aplicadora, também vai lá no trator, vai lá no pulverizador e faz o trabalho, né? E também acaba estando mais exposta, né? A gente observa um aumento gradual com relação a esses números, né? E aqui nós temos por circunstância de exposição, né? Nós temos aqui que grande parte ocorre dos casos de intoxicação, dos reportes de intoxicação, é por suicídio, tentativa de suicídio, né? 53%, é um número bastante elevado, né? E 27% acidental, ou seja, acidentes laborais. Então, somando isso daqui, a gente tem um diagnóstico bastante interessante para trabalhar em questões de política pública para evitar esses casos, né? Os outros também são importantes, mas como são em menor ponderação, eu penso que seria mais interessante focar nesses casos aqui, né? Aqui nós temos notificação por intoxicação, por evolução e tipo de exposição, né? Retirando aqui desse gráfico, nós observamos que 85,9% dos casos de exposição aguda única evoluíram para cura sem sequela, né? 39 mil casos. Óbitos por intoxicação representam 1,8% dos casos, ou seja, 837 casos, né? Como é importante, é muito representativo as tentativas de suicídio com pesticidas, né? Temos um outro gráfico aqui, né, mostrando exatamente isso, né, que do caso de tentativa por suicídio, grande parte, isso temos um aumento pronunciado aqui, cura sem sequela, né? Então, isso é um resultado bastante importante, bastante interessante, né? Mas também temos óbitos por intoxicação exógena, ou seja, quando, né, a pessoa que tentou o suicídio realmente conseguiu, né? É um brainstorm, né, um panorama muito grande que fala de saúde pública, que fala de agronomia, que fala de proteção de cultivos, que fala de contaminação ambiental, né? Eu estou metido em todas essas áreas, né? Já até extrapolei meu tempo, já observei aqui, mas a mensagem que eu gostaria de mostrar para vocês é a seguinte, né? Eu sei que a nível de América Latina, nós infelizmente estamos na periferia do capitalismo. As coisas aqui acontecem de maneira muito mais lenta, né? Vários temas muito polêmicos, né? Que na verdade se tornaram polêmicos, não deveriam nem sequer entrar na cabeça ou ser discutidos, né? Por exemplo, no Brasil estavam buscando eliminar a participação do Ministério da Saúde na aprovação e registro de pesticidas. Isso é sem cabimento, né? Quando falamos de pesticidas ou agrotóxicos, que é o termo utilizado no Brasil, a participação do Ministério da Saúde é fundamental. E olha que eu sou um agrônomo falando isso, né? Porque a questão dos casos de intoxicação, as questões relacionadas ao meio ambiente são de extrema importância, né? E a questão da regulação no Brasil, no Chile, na América Latina como um todo, é muito lenta, né? Muitas ou várias das proibições ou produtos que estão banidos em União Europeia e Estados Unidos seguem sendo utilizados, né? Então, as agências regulatórias poderiam fazer um esforço, né,
de buscar ou restringir mais esses produtos, que, no geral, são produtos bastante tóxicos, né? Um parênteses aqui, nós comentamos sobre toxicidade, nós comentamos sobre as várias classificações. Colocar pesticidas ou agrotóxicos no mesmo balaio é um pouco incorreto. Tem muitas substâncias ali. Algumas, inclusive, derivadas da natureza, que são bastante perigosas. Algumas derivadas da natureza que são tão perigosas que são proibidas de uso na agricultura orgânica, inclusive, né? Então, o tema ele é complexo e ele requer a complexidade, ele requer o nível de detalhamento, né? Então, as agências reguladoras brasileiras poderiam trabalhar mais nesse sentido, né? Aumentar algumas restrições, proibições. Eu vejo isso acontecendo, na verdade, no médio e longo prazo a nível de Brasil. O uso racional dos produtos existentes, isso é uma tecla que todo agrônomo deveria bater, né? Manejo anti-resistência de pragas, isso na verdade está atrelado ao uso racional dos produtos existentes, né? Nós estamos ocasionando problemas de resistência que resulta em o uso inconsequente e resulta em problemas ambientais. Crescimento do mercado de biopesticidas, isso está acontecendo no médio e longo prazo, né? Maiores restrições do uso de pesticidas, nós já comentamos anteriormente, adoção de métodos integrados de controle de pragas, doenças e plantas daninhas, isso também está acontecendo, né? E cada dia vai se ouvir mais isso, porque é uma questão, se o Estado ou o governo não atua nesse sentido, os próprios mercados consumidores estão atuando nesse sentido. Pesquisa e inovação de criação de novas moléculas mais amigáveis ao ser humano em torno. De nada adianta nós, no canetaço, proibirmos um monte de moléculas, né, se nós não temos substitutos. Então, aí entra o papel fundamental da universidade, da pesquisa científica, em gerar novas moléculas mais amigáveis, menos tóxicas, menos agressivas ao meio ambiente, mais seletivas, né, e que não cause tanto problema. Mas a gente precisa desenvolver isso, né, para que essa curva ela aconteça a nível de Brasil, não só a nível de França, né. E também, pensando em exposição, né, investimento no tratamento de água potável, remoção de pesticidas e outros poluentes orgânicos persistentes. A gente tem um déficit bastante grande com relação ao tratamento de água, tratamento de esgoto, a nível de Brasil, a nível de América Latina como um todo, né. Educação e apoio psicológico a trabalhadores rurais, eu olho como uma prioridade aqui para a questão de política pública. Nós observamos as estatísticas, tem muitos casos de suicídios, onde a pessoa tenta ou atenta contra a sua própria vida usando pesticidas e vai consciente de etiqueta, de bula vermelha, porque ele sabe que esse é o mais tóxico, né? Propaganda para adoção massiva do uso de EPI, aliado à educação de aplicadores e populações campesinas, né? Quando se vai ao campo, o Moarama não é diferente de Marechal Rondon, de Cascavel, de qualquer outra parte do Brasil, você vai no campo, o agricultor, no geral, vai estar aplicando e não vai estar usando o EPI completo, às vezes nem vai estar usando nada de EPI, né? Então, resolve usar 100% de EPI? Não resolve 100%, mas vai diminuir drasticamente os casos de intoxicação aguda, acidental especialmente, né? Para finalizar, né, como engenheiro agrônomo e como pesquisador, eu tento fazer a minha parte, ainda que em pequena escala. Nós aqui, a partir do Chile, né, tem um projeto, esse aqui é o Denis, meu colega da Faculdade de Química. Eu, como agrônomo, não tenho essa capacidade toda criativa, científica, de criar moléculas. O Denis criou uma molécula criada por síntese orgânica, é um polímero unido a um componente fotossensível. Ambos são naturais, são obtidos na natureza, mas a síntese orgânica é feita em laboratório. Então, ele é uma mistura dos dois mundos. Ele é sintético, mas ele é orgânico ao mesmo tempo. E não bastasse isso, como ele tem um componente fotoativo, ele é ativado pela luz. E a gente descobriu que tem características fungicidas. E a gente está testando esse novo produto para Penicillium digitatum itálico em limões e usando também para botrites em uva. A gente sabe que o Chile é um grande exportador aí de frutos, né? Então, a gente precisa exatamente isso. É um projeto que a gente está envolvido, está desenvolvendo essa tecnologia, né? Quem sabe em 10 anos, em 8 anos, ela vai estar no mercado para uso aí, inclusive até no Brasil, né? Talvez para outras culturas também, né? Mas tudo indica que é uma molécula muito mais amigável. Mas a gente precisa desse tipo de iniciativa, seja a
partindo do setor público, especialmente do setor público, que é o responsável pela pesquisa e desenvolvimento da ciência, mas também do setor privado, né? Empresas que se interessam por essas iniciativas, para que a gente consiga, finalmente, criar uma agricultura mais sustentável, né? Que é tão importante, tão necessária, né? Eu agradeço pela atenção, desculpo pelo horário, tá? Eu estou tentando me inserir aí nas redes sociais para buscar aí divulgar as pesquisas, divulgar os resultados que a gente está obtendo em laboratório, né? E tentar desmistificar temas relacionados a pesticidas e agrotóxicos. São temas tão complexos que volta e meia estão sendo tratados pelas mídias convencionais, mas não se dá a devida profundidade, não se dá o devido enfoque, né? Então, sou um acadêmico aí tentando me inserir aí e divulgar a ciência, divulgar conhecimento científico, agronômico, ambiental, acima de tudo, a produção aí de um desenvolvimento de um mundo, de uma agricultura e de um mundo mais sustentável, mais amigável, tá? Agradeço muitíssimo aí e fico aberto aí a possíveis perguntas que temos no chat. Obrigado, professor Daniel, por ter transmitido um pouco do seu conhecimento aqui para todos que estão presentes. E se me permite, antes de prosseguir com os questionamentos, parece que no comecinho ali do nosso congresso nós tivemos um delay na transmissão, então a transmissão ela começou um pouco atrasada no YouTube, então eu vou voltar um pouquinho, só falar do currículo do professor novamente, tá? Para depois nós passarmos aí para as perguntas. Então, nós acabamos de ver a página do Dr. Daniel Soares, ele é doutor e professor na área de proteção de plantas e saúde da PUC do Chile, no Departamento de Ciências Vegetais. Ocupa um cargo interdisciplinar compartilhado entre a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, a FAIF, Faculdade de Medicina e Faculdade de Química, pertence aos colegiados da Faculdade de Química e Agronomia, ministrando disciplinas orientando em cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Participa como professor membro dos seguintes programas de pós-graduação: doutorado em agronomia, ciências da agricultura, doutorado em química, mestrado em agronomia, fisiologia e produção vegetal. É professor pesquisador associado e vice-líder do grupo de estudos em solo e meio ambiente, que é o GESOMA, da UniOeste, de 2016 até o presente momento. Eu vou passar a palavra agora para a professora Norma, que vai fazer os agradecimentos e os questionamentos. Obrigado, professor. Obrigada, Daniel, né? Muito bom esse momento aqui, com a apresentação técnica e uma apresentação, uma popularização da ciência, né? A gente vê que na sua fala dá para a gente entender tanto a parte técnica quanto também o que a população precisa aprender com isso, né? Então, gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos que eu fiz no início, mas acho que houve um corte, né? Aos 951 inscritos no nosso primeiro CISET, aos que submeteram artigos, foram 92 submissões, e aos 40 palestrantes, né, desse evento. Nós tivemos 35 palestras ontem e hoje, então foi assim bastante intenso, né? Com a participação aí de 4 países, Brasil, Uruguai, Portugal, e encerrando agora com a participação do Daniel, que está no Chile, né? É brasileiro, mas está no Chile já há algum tempo. Tivemos aqui a participação de diversos estados do Brasil, diversas regiões. Então, eu quero agradecer muito, Daniel. Nós já, né, trabalhamos juntos, já estudamos junto, e o Daniel já teve a honra aí de... nós tivemos a honra, na verdade, de tê-lo presencialmente no IFPR Umuarama, em um outro evento presencial, né, há alguns anos, logo que iniciamos com graduação, né? Então, nosso muito obrigada aos 3 programas de pós-graduação de mestrado do IFPR, o PSU, em parceria com a UEM aqui em Umuarama, o PROF-EPT de Curitiba e o PPG-CTS de Paranaguá. Bom, em relação às perguntas, eu vou fazer em bloco, porque tem algumas perguntas bastante parecidas, né? Então, eu resolvi juntar aqui para facilitar para o Daniel. Então, a gente vai fazer 2 perguntas, porque eu consegui unir aqui os questionamentos, né?
Nós temos uma pergunta do Magno, que é de Curitiba. Quais são os impactos negativos dos agrotóxicos na natureza, na saúde humana? Eu acredito que uma parte já foi contemplada aí, né? Mas a gente também vai juntar essa pergunta com a pergunta do Antônio, né, que perguntou a respeito do impacto desses agrotóxicos como causadores de câncer, que a gente lê muitas notícias a respeito disso. E a Solange, de Canela, do Rio Grande do Sul, ela está também perguntando, né, sobre a questão do autismo, porque há rumores, né, há algumas notícias aí que são veiculadas, que o transtorno de autismo também pode ser devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos. Ela quer saber se existe estudos sobre isso. Então, vou juntar essas em uma única pergunta, depois eu passo para a última, tá? Muito obrigada. Muito obrigado pelas perguntas aí, né? Vamos por partes, né? Com relação aos efeitos negativos do meio ambiente, eu acho que ao longo da apresentação a gente conversou bastante sobre isso, né? Ainda que foi um brainstorm, foi muito desafiante para mim juntar todas as informações em tão pouco tempo, né? Falar, basicamente é uma disciplina que, na verdade são duas disciplinas que eu dou, uma na pós, uma na graduação sobre esse tema, em 1h15 pelas minhas contas, né? Mas assim, com relação a efeitos no meio ambiente, né? Tudo aquilo que a gente coloca aí como agrotóxicos no meio ambiente é uma gama de substâncias muito ampla, né? Não só no nível herbicida, fungicida e inseticida, mas é uma quantidade de substâncias com características químicas e físicas bastante diferentes, que vão conferir a essas substâncias interações com o meio específicas. Então, algumas poderão se degradar e, digamos assim, não causar maiores problemas, enquanto que outras substâncias elas podem se acumular em certos compartimentos ambientais. Uma vez se acumulando, vou dar um exemplo, o alaclor. O alaclor é um herbicida que se aplica a nível de solo, né? E eu não tenho 100% de certeza se ele foi banido no Brasil. Se não foi banido, foi restringido. No Chile ele já foi banido, porque ele percola no solo e ele se acumula nas capas freáticas, né, no subsolo. E no subsolo as condições são diferentes. Então, um pesticida que ficaria em superfície seria persistente em superfície por 20 dias, 15 dias, nas capas freáticas, no subsolo, ele pode permanecer por mais de ano, né? E aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Qual é o efeito dessa molécula ao longo de muito tempo no subsolo, por exemplo? Né? Porque ali no subsolo existem seres vivos, existem micro-organismos, né? Essa água do subsolo, ela é retirada e muitas vezes nas comunidades ela sequer passa por tratamento e ela já vai para o consumo humano, né? Então, ó, já temos um baita efeito a nível de consumo humano, né? Uma água contaminada com resíduos de pesticida, né? O nível de efeito dos pesticidas no meio ambiente ou no ser humano, vamos inserir o ser humano no ambiente aí, vai depender do nível de exposição, né? Da natureza da substância, da sua toxicidade e do nível de exposição, né? Então, pensando em saúde humana, efeito crônico ao longo do tempo, ou seja, muita exposição, mas em longos períodos, exposição de pequenas quantidades a longo período. O que a gente vai observar aí é essas doenças já que são bem reportadas, né, especialmente organoclorados, fosforados, carbamatos, neonicotinoides, coisas do gênero, causando câncer, tem problemas respiratórios relacionados a asma, tem problemas relacionados a câncer de todo que tipo, né, rim, cérebro, pulmão, né? Então, são as doenças mais relacionadas aí nos papers científicos, né? Mas, de novo, vai depender da dose, do nível de exposição, né? Tem relação com fatores genéticos também, né? A nível ambiental, mais ou menos o que acontece com o ser humano também está passível de acontecer com os animais, né? Então, você vai começar a ver deformidades nos animais, né? Certas espécies sumindo do meio ambiente, né? Então, tudo isso tem a ver com a exposição e o acúmulo desses pesticidas aí no meio ambiente, né?
Não sei se eu respondi todas as 3 perguntas. Acho que a última falava do autismo. Com relação ao autismo, eu desconheço, confesso que eu desconheço, mas o fato talvez porque eu interajo com os médicos, mas eu não tenho a medicina nas veias, digamos assim. Mas eu nunca encontrei nada relacionado ao autismo. Mas o que há relacionado, sim, isso está reportado na literatura, problemas de desenvolvimento neurais, né, especialmente em crianças, né, problemas neurológicos e conexões neurais e coisas do gênero. Né. Isso sim, desenvolvimento do cérebro das crianças, desenvolvimento cognitivo, inclusive. Isso sim está reportado. Né. Eu não saberia te dizer agora qual molécula causa o quê, né? Isso também é bastante complexo, é muito difícil de isolar esse efeito, né? É um grande desafio, especialmente quando se trata de efeitos crônicos, né? Esses estudos têm que ser feitos em populações, você não pode pegar 200 pessoas, colocar aqui, agora vamos expor elas aos pesticidas, isso é coisa de nazista, né? Isso não se pode fazer, isso não existe bioética suficiente para isso, né? Com plantas a gente consegue fazer muito facilmente os experimentos, mas quando se trata de animais, de seres humanos, é todo um protocolo extremamente extenso que se faz, e daí como se fazem esses estudos? Se analisa comunidades, né, se estudam comunidades expostas a determinados pesticidas por longos períodos de tempo, e se compara esses resultados com comunidades que também se acompanham, mas que não estão expostas a pesticidas, né, e se contrasta, e se vê o que acontece, né? Para se tentar eliminar o efeito de outros problemas, com outros efeitos, como tabagismo, alcoolismo e coisas que também estão inerentes aí, né? Enfim, eu acho que tem mais perguntas? Obrigada, né, pelas suas considerações. Agora, a última também vou fazer meio que um bloco aqui. O Guilherme Frasson, que é nosso aluno aqui do PSU, está aqui como cerimonialista. Parte do setor agro afirma que seria impossível manter a produção de milho e soja em larga escala sem o uso dos defensivos agrícolas, inclusive glifosato, Roundup, enquanto os ambientalistas afirmam que essa dependência econômica é justamente o que mantém a viabilidade do uso dos agrotóxicos. Essa afirmação é correta ou existe um manejo alternativo visando a substituição desses defensivos? E aí o Vinícius, que é de Cruzeiro do Oeste, aqui do Paraná, também pergunta, né, se tem como reduzir gradativamente o uso de agrotóxicos com alternativas menos agressivas e inofensivas. E o Emanuel Jucá, também aqui é do nosso aluno do IFPR, né, do agro. Como você enxerga a questão das companhias de saneamento? Desculpa, ele só escreveu aqui, mas quem mandou a pergunta é o Kleber Ramírez, de Foz do Iguaçu. Daniel, como você enxerga a questão das companhias de saneamento não terem uma obrigatoriedade de tratamento desses agrotóxicos, visto que no novo Marco Legal de Saneamento e a publicação da Portaria 888, que ainda é pobre quanto à cobrança de atendimento desses parâmetros para o consumo humano e limites, né, sem um aprofundamento de VMP. Tá. Vamos de trás para frente. Vamos sobre a VMP e sobre o tratamento de água. Não, de fato há um vazio regulatório com relação a isso, né? Ou quando nós temos a legislação, eu não estou tão a par da portaria mais, das leis no Brasil, já faz 4 anos que eu estou aqui no Chile, mas quando nós temos lei, muitas vezes uma fiscalização, ela não é cumprida. Nós sequer temos 100% de tratamento de esgoto, não temos 100% de tratamento de água e abastecimento adequado no Brasil, então a gente está vários passos atrás, né, em questão de política pública, né, e isso é política pública, sem sombra de dúvidas, né. Eu vejo nesse sentido, nós estamos alguns passos atrás, dependendo da região, alguns quilômetros atrás. Primeiro, nós temos que ter 100% da malha, né, isso é a nível de pensamento da coisa pública, ao menos, né. Primeiro, teríamos que ter aí o alcance de 100% da rede de água tratada, né, minimamente tratada, né, ou vamos dizer assim, tratada, mas não visando agrotóxicos, né. A gente está tendo problema com doenças veiculadas
por micro-organismos, por contaminação fácil de se remover, né, da água. A partir disso, né, eliminando esses problemas, eu acho que seria fundamental a gente não só tratar a água para poluentes orgânicos emergentes, e aí eu coloco os pesticidas e agrotóxicos aí nesse bolo, mas eu também coloco a parte de análise, né? Nós precisamos de monitoramento. Análise de pesticida é uma análise bastante cara, não é fácil de fazer, não. Você precisa de instrumentos cromatográficos, você precisa de um HPLC, cromatógrafo líquido, um cromatógrafo gasoso, né? E para análise multi-pesticida, você vai precisar, né, multi-resíduos, você vai precisar de um espectrômetro de massa. As análises são bastante caras. São necessárias, são extremamente necessárias, né? Eu acho que, assim, tanto o setor público como em casos onde o setor privado também atua no tratamento de água, tratamento de esgoto, isso tem que ser viabilizado, né? De que maneira exatamente? É investimento, tem que ser feito investimento, né? Para, primeiro, se diagnosticar qual é a extensão do problema. A gente não sabe qual é a extensão do problema. Veja, alguns municípios temos informações, vocês viram nos mapas, a maioria não tem. A gente não sabe a extensão do problema, né? Não sabe quais são as principais moléculas presentes na água, qual que é o nível de resíduo, a gente não sabe. A gente tem tá tateando no escuro, com lanterna, uma lanterna meio sem bateria, inclusive, né? Então, acho que começa por aí, né? E não vai se resolver simplesmente no canetaço, né? A nossa Constituição, ela garante moradia, educação, saúde, e a gente está penando para conseguir essas coisas, né? Mas, com certeza, reconhecer e trabalhar em prol disso é fundamental, né? Com relação à produção de milho e soja em larga escala, sem uso de defensivos agrícolas, temos agricultura orgânica. A agricultura orgânica é uma alternativa, tem a agricultura biodinâmica, temos a agricultura regenerativa, que ela não necessariamente não usa pesticidas, né, agrotóxicos, ela limita o seu uso, restringe o seu uso. Existem várias correntes, vamos colocar aqui até como filosóficas em alguns casos, né, que mostram que é possível produzir sem o uso desses agroquímicos. O ponto central aqui é o seguinte, é como a economia ela é desenhada, né? Quando a gente fala do setor agro, pode até parecer, como é que eu vou explicar isso? Contraditório, né? Mas o setor agro, não é que o objetivo principal dele é produzir alimento. O objetivo principal do setor agro é produzir dinheiro. Ele é um segmento da economia, ele está ali para produzir dinheiro. Claro que ele produz dinheiro produzindo alimento, né? E ele vai encontrar a forma mais barata de fazer isso. Ele tem que ser eficiente, ele é um setor da economia, né? E por incrível que pareça, porque a gente imagina assim, se eu não usar pesticidas é um gasto a menos. Na verdade é um gasto a mais, porque o desafio da agricultura orgânica é muito maior. O agricultor, para ser um bom agricultor orgânico, ele é um cara muito mais habilidoso, digamos assim, né? Porque ele tem muito menos recursos. Ele não pode fazer uso do fertilizante químico, ele não pode fazer uso de variedades modificadas geneticamente, ele não pode fazer uso de grande parte das moléculas dos agrotóxicos, não todas, algumas ele pode, inclusive, né? Eu citei algumas orgânicas ali que ele pode fazer. Esse produto que nós estamos desenvolvendo, ele é tal qual feito para agricultura orgânica. E também há de se considerar que a agricultura orgânica não é uma coisa única, uniforme, plena. A agricultura orgânica no Brasil, ela tem certos selos. Por isso que eu entro, é uma filosofia de produção, né? Nos Estados Unidos é diferente, já existe uma regulamentação estatal. Você tem uma ideia, o nosso bioproduto que nós estamos desenvolvendo, muito provavelmente ele não poderia ser usado como pesticida, como biofungicida nos Estados Unidos. Porque para ele ser aprovado na agricultura orgânica norte-americana, todas as etapas de produção têm que respeitar o processo de sustentabilidade. Eles são muito rigorosos. E daí, muito provavelmente, o nosso produto não encaixaria. Mesmo ele sendo praticamente atóxico a mamíferos, ele sendo extremamente amigável, é bastante restritivo, né? Assim, existe como produzir
sem uso de agroquímicos, defensivos, agrotóxicos ou pesticidas? Tem como. A agricultura orgânica está ali para mostrar que sim, é possível. Agora, todo agricultor ele está apto a ser um bom agricultor orgânico e ele vai ser competitivo com o agricultor convencional? Aí eu digo que não. Eu acredito que eu não tenho muita habilidade na agricultura orgânica, eu confesso, mas eu acredito que o agricultor orgânico ele é muito mais capacitado em técnicas de controle alternativas, né? Quando comparado ao agricultor convencional. Ele, digamos assim, não é para qualquer um. O cara é muito bom no que ele faz para ser um bom agricultor orgânico, né? Já o agricultor convencional, com um outro produto, ele contorna o problema de uma maneira mais fácil, digamos assim, né? Mas só para finalizar, né? Eu vejo essa movimentação dos mercados, tanto consumidores como consumidores de alimentos, né? Como também consumidores, os próprios produtores, né? Que estão consumindo, aplicando essas substâncias. Existe um movimento e eu acho que ele é inevitável. Famílias químicas como organoclorados, organofosforados, elas vão sumir. É um processo natural. Do mesmo jeito que há 500 anos, 600 anos atrás, a gente usava compostos à base de arsênio, chumbo, cádmio, tálio, né? E a gente deixou de usar isso na agricultura. A gente foi passando para os botânicos, depois para os sintéticos, né? Eu acho que são fases e são processos lentos e graduais, mas eles vão acontecer sim ou sim. Pesticidas muito tóxicos a organismos que causam efeitos ambientais a organismos polinizadores, peixes e seres humanos, eles vão cada vez mais encontrar restrições, seja pelos mercados ou seja por legislação, por restrição das leis. Muito obrigada mais uma vez por todos os esclarecimentos, né? Foi muito produtiva essa noite. Eu agradeço imensamente. Vou passar para o Guilherme para fazer as considerações finais e informo todos que vou colocar o link para a presença agora lá no grupo, tá? Passo a palavra para o Guilherme. Obrigado, professora Norma. Então, encerramos assim o nosso evento. Agradecemos mais uma vez ao professor Dr. Daniel pela exposição, pelos questionamentos, pelos esclarecimentos, sobretudo, né? E a todos os alunos e professores que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Mais uma vez, pedimos que os participantes que fiquem conectados mais um pouco no YouTube para prestigiarem as apresentações culturais. Agora nós vamos ter a poesia Pôr do Sol com a professora Ros Messias e, posteriormente, nós vamos ter uma apresentação de Tango Inverno em Curitiba. É uma interpretação da música Inverno, de composição de Francisco Canaro, na versão da Orquestra Romântica Milongueira. Os dançarinos Ed Carlos da Silva, ele é mestrando no Profet IFPR, e a sua esposa Cristina Sarturi. São integrantes do projeto de extensão Dancif, do IFPR Campus de Curitiba, vinculados ao Núcleo de Arte e Cultura do referido campus. Ficamos assim e tenham uma boa noite a todos. O sol se põe em tons alaranjados. Brilha ao longe imensidão de estrelas, distantes como meus sonhos, dissolvidos como a luz do dia. O horizonte parece tão próximo. Lembra-me da finitude de todas as coisas, dos amores, das pequenas alegrias diárias. Melancolia acomoda-se ao meu lado, curiosa para saber sobre o desfecho dessa saudade que insiste em me abraçar. Melancolia assiste nossa dança, eu e saudade entrelaçados, após 2 taças de vinho. Acomodo minha cabeça cansada em seu colo. Saudade acaricia meus cabelos e me faz sorrir ao lembrar de outros entardeceres, onde descansei minha cabeça em outros braços. Lembro do encontro de nossos lábios. Lá o horizonte parecia maior. As estrelas estavam tão perto, no brilho do seu olhar. E a paz que vinha de seu sorriso fazia aquele pôr do sol único e lembrado por muitos fins de tardes, onde a melancolia sentaria ao meu lado a tarde de um novo dia, quando então partiria, satisfeita, à sua procura.
Volvió el invierno con su blanco ajuar, ya la escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse solo es un horror. Y al ver cómo soplan en mi corazón vientos fríos de desolación, quiero llorar, porque mi alma lleva brumas de un invierno que hoy no puedo disipar. porque mi alma lleva brumas de un invierno